A paz do Senhor para todos. Vamos estar fazendo um comentário sobre a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Nosso texto áureo encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Leiamos. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Notamos que essa lição aqui vai se tratar a respeito da intercessão pelos Efésios, né? O escritor da lição, ele vai falar assim na introdução: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. E na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Aí ele vai colocar aqui no primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. E aí ele vai falar a respeito das riquezas da sua glória. Paulo apresenta na sua oração, confiando na questão das riquezas de sua glória, ou seja, a glória de Deus, né? O apóstolo já havia declarado que Deus, ele é o Pai da glória, no capítulo 1, no versículo 17. Aí ele diz aqui, cheio de abundantes riquezas de sua graça, como está descrito no capítulo 2, versículo 7 e também no capítulo 3, no versículo 8. O que significa que ele é o possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo então ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder que está habitada em Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. E aí ele vai dizer aqui, né, fortalecidos com o poder no homem interior. Ter o nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter o nosso sentimento, nosso pensamento, nosso propósito colocado cada vez mais e mais sob a influência e a orientação de Deus, de tal maneira que o Espírito possa manifestar o seu poder através de nós em medida cada vez maior. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito, ele é um propósito que podemos dividir em 4 pontos. Que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações, como está descrito nos versículos 16 e 17, né? Vamos conferir isso em Romanos, capítulo 8. Veja comigo Romanos, capítulo 8, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí vemos também aqui
que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Depois, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo, como está descrito no versículo 18 e também no versículo 19. E por fim, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos, manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Vamos conferir isso no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: da mesma epístola aos Efésios, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Notemos que o versículo 15 já vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é quem? Cristo. Ou seja, há uma situação de nós estarmos seguindo os passos do Senhor e estamos envoltos, né, naquilo que Ele determinou, um propósito, que na verdade tem que haver o amor entre nós, porque Jesus tinha dito certa vez que todos conheceriam que nós seríamos seus discípulos se o amor estivesse em nós, né, quando nós nos amássemos verdadeiramente. Temos também aqui que entender uma coisa. Na primeira epístola que escreveu o apóstolo São João, veja comigo no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. Aí, já no capítulo 4, da mesma epístola que escreveu São João, no versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Observe que esta situação aqui, a questão do amor, né? E nós temos que estar arraigados e fundados em amor, e o amor é a mensagem central do Evangelho, porque o texto em apreço em João capítulo 3, no versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que esse amor é que leva, né, a nós estarmos intercedendo uns aos outros, estarmos servindo uns aos outros, e o amor como uma virtude cristã, e a própria Escritura vai demonstrar isso, né, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então foi por amor que Jesus se entregou pela própria humanidade, né? Veja comigo na epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando nós observamos o texto da Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos que o amor, ele é algo importante, fundamental no meio do povo de Deus, no meio da igreja, porque o amor é que levou Deus a entregar o seu filho amado Jesus a morrer por toda a humanidade, né? E todos aqueles que reconhecem
este princípio, esta atitude, né, acaba crendo em Jesus Cristo, logo obtém a vida eterna. Por isso que o texto lá em João, capítulo 3, verso 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, notemos que essa passagem bíblica, né, vai revelar o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens, ou seja, todo o mundo, como está descrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem, eles cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. E Deus, ao dar o seu Filho como oferta, né, por todos os nossos pecados, a expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer, né? Veja comigo na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então vejamos que não foi algo que Deus foi obrigado, ele espontaneamente o fez, assim para salvar a toda a humanidade. E aqui na lição, já no segundo tópico, o escritor ele vai colocar aqui sobre arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo Paulo ele vai clamar para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão que está dita, arraigados e fundados, né, em amor, compara os santos como uma planta bem enraizada, né? Uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem nenhuma sustentação. E isso nós temos que observar que deve-se estar realmente entranhado em Cristo. Quando Paulo ele usa a expressão que o amor de Cristo excede todo o entendimento, indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então nós vemos que é algo profundamente grandioso e maravilhoso. E no versículo 20, quando ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então veja que há uma situação tão maravilhosa, tão grandiosa dentro disso aqui, que eu vou fazer um parêntese para ilustrar um fato que aconteceu no Antigo Testamento, que vai descrever justamente isso, que Deus ele é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que nós imaginamos. Mas antes, deixe só eu expor aqui na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, veja aqui o apóstolo Paulo, já na Epístola aos Colossenses, ele conclama que todos sejam revestidos, né, como eleitos de Deus, né, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade e mansidão, e
além de suportar uns aos outros, também perdoe uns aos outros. E isso só se dá quando realmente se ama. E o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que Jesus tinha dito que nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Agora, voltando ao texto que eu falei aqui sobre Deus agir de uma maneira muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos, e até as circunstâncias, às vezes adversas, ela não pode impedir os projetos de Deus. Nós vemos que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, né, há uma situação em que Obadias, um mordomo, né, um servo, ele acaba escondendo e sustentando 100 profetas, porque na época Jezabel estava matando os profetas, então ele acaba escondendo esses homens e os sustentando com pão e água. Com isso, ele acabou gerando também muitas dívidas para poder angariar fundos para sustentar esses homens. Mas chega o período então que esse homem acaba morrendo. Mas quando nós vamos lá para o livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vemos uma situação em que uma mulher viúva, né, ela está aflita e ela vai clamar ao profeta Eliseu que o marido dela, que era servo, né, do Senhor, que era temente ao Senhor, ele morreu. E então vieram os credores a cobrar a ela e queriam levar os seus dois filhos, né, como escravos por conta de uma dívida. Que dívida foi essa? Justamente porque esta mulher aqui, ela era esposa desse Obadias. E Obadias então arriscou a sua vida, ele se comprometeu financeiramente para poder sustentar esses profetas, para que assim mantivesse os profetas tementes a Deus ainda vivos, já que Jezabel estava matando os demais. Mas ele acabou angariando dívidas, mas chega depois o período em que Obadias morre. E os credores então vieram cobrar a dívida. Como essa mulher não tinha como pagar, então queriam levar os seus dois filhos. Ela então vai buscar ajuda com o profeta Eliseu, que tinha então substituído o profeta Elias. Mas Eliseu então conversa com essa mulher e solicita a ela o que ela tem em casa, uma botija de azeite. E dentre essa situação, Deus opera um milagre e então ela acaba pagando a dívida dela e vivendo do resto, ou seja, viveu de uma maneira não mais conflituosa economicamente, viveu bem. Então veja que essa mulher, ela não imaginava, ela não tinha noção do que poderia acontecer. Uma atitude que o seu marido teve lá atrás, Deus não se esqueceu da atitude daquele homem, de Obadias, né? Mas devido a uma situação que foi gerada, né, Deus, ele então agiu de uma maneira poderosa, milagrosa na vida dessa mulher, dessa viúva, na qual ela pôde contemplar e ver o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, e ela assim teve os seus problemas sanados, né? E viveu a sua vida com os seus filhos, viveu bem. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa referência aqui de que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Significa que quando nós somos fiéis a Deus, que nós temos compromissos com o Senhor e vivemos de acordo com a palavra de Deus, Deus, ele tem muito mais a fazer por nós, coisas grandiosas, maravilhosas que nós não imaginamos. É por isso que é importante que, independente das circunstâncias do mundo, independente das coisas que venham a acarretar sobre nossas vidas, porque as tribulações e as aflições, elas surgem, é necessário que vivamos
de uma maneira piedosa, de uma maneira temente a Deus, obedecendo a sua palavra e crendo naquilo que ele disse. Pois Jesus tinha dito certa vez que aonde ele estivesse, ali também estaria o seu servo. Que assim possamos viver de acordo com a palavra de Deus, glorificando ao Senhor em todos os momentos. Deus abençoe em nome de Jesus.